Graça e paz. Chegamos aqui a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. O texto de hoje nós vamos continuar na segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu não entrarei, nos textos do Advento. Então vamos da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. Inclusive foi um verso tratado na mensagem do último domingo. Vai falar: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. É importante a gente notar, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai citar por duas vezes Janes e Jambres. Eram aqueles que desafiaram, o Moisés. Eles eram, digamos assim, ilusionistas, enganadores egípcios. E o apóstolo Paulo, ele vai utilizar a figura de Janes e Jambres para fazer essa comparação com os falsos mestres que estavam ensinando doutrinas incorretas, que estavam deturpando as doutrinas. Então, ele vai falar a Timóteo a respeito da importância da Escritura. O apóstolo Paulo aqui ele vai fazer esse paralelo. Como que a gente pode vencer as falsas doutrinas? Através da palavra. Como que a gente pode mostrar a verdadeira doutrina? Através da palavra. Essa é, então, para o apóstolo Paulo, a melhor maneira de se combater os falsos ensinos, através da palavra de Deus. E ele vai falar então a Timóteo: lembra do que você já sabe, você foi ensinado desde cedo nesta palavra, você tem vivência nela, você já tem uma base nela, então lembre-se dela. E ele vai falar que a palavra ela é inspirada, ou seja, ela foi soprada, que é uma das bases que nós temos nas 5 solas, da sola Escritura, que ele vai falar, toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é soprada por Deus. E aqui a gente vê algo interessante. Um dos grandes propósitos, que a gente pode falar a respeito da Bíblia é a salvação, mas ele também nos traz práticas para a nossa vida diária, porque ele vai falar, além disso, que nós precisamos dela para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A palavra de Deus, ela nos serve no nosso dia a dia. Ela nos torna pessoas melhores quando nós deixamos-nos ser moldados por ela. E isso é algo extremamente importante. E a gente vai ver que no verso 17 ele fala, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nos versos 14 e 15 ele vai falar a respeito de Timóteo criança, de que desde criança ele já conhecia, ele já manejava, ele já ouvia a respeito da palavra. E no verso 17 ele vai falar a respeito do servo de Deus, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado por toda boa obra. Ou seja, existe um contraponto em quem maneja a palavra, em quem vive dessa palavra. Nós precisamos dela para ser encontrado, assim como diz o verso 17. Que nós possamos fazer o uso da palavra, que nós possamos estudar a palavra, que nós possamos ser ensinados, corrigidos e nós possamos encontrar disciplina através dela.
Uma boa noite. Amanhã o pastor Gerson volta com os textos do Advento. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.